Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos citar aí sobre três empresas aqui do setor elétrico e nesse vídeo eu irei aí especificar a diferença entre os três segmentos que existem no setor de energia, que são eles aí geração, transmissão e distribuição. Irei aí respaldar sobre este tópico com delicadeza, pois irei aí atribuir o porquê que nem todos esses três setores, ao meu ver, se encaixa na estratégia de previdência, tá? Dado de que, como investidores que queremos colher dividendos, vislumbramos empresas aí que entreguem no mínimo uma rentabilidade via provento sustentável. E vou dar o meu parecer aqui sobre esses três segmentos e no que influencia na sua carteira de investimentos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares e não se esqueçam de deixar aí nos comentários aí vídeos futuros que vocês queiram que eu realize aqui no canal. Sem mais delongas, então, vamos iniciar aqui esse vídeo, pessoal. Primeiramente falando aqui das 5 empresas que eu possuo na minha carteira, tá? Hoje eu estou aí com o Banco do Brasil, Klabin, Irani, Taesa e a ISA CETEP. Dentre essas empresas que eu vou citar aqui no vídeo, eu possuo duas na minha carteira, que é a Taesa e a Transmissora Paulista, tá? Começando aqui com a Taesa, pessoal, ela atua aí num segmento bastante falado aí pelo mercado, né? Que a gente acaba apelidando como filé de mignon do setor de energia, é o setor aí, o segmento de transmissão. O porquê que esse setor ele é tão bom aí na nossa economia? Primeiramente que as transmissoras elas não dependem exclusivamente do volume transportado de energia, elas ganham pela disponibilidade da linha, tá? Independente de qualquer crise ou recessão, essas empresas estarão exercendo as suas atividades, ou seja, transmitindo energia no caso, tá? E a Taesa em específico aqui, ela é uma grande empresa nesse segmento, é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica em termos de receita anual permitida, e a empresa exclusivamente é dedicada à construção, operação e manutenção desses ativos. Hoje ela conta aí com 13.832 linhas de quilômetros aí em operação e 1.323 linhas em construção, tá? A companhia atua em 19 estados do Distrito Federal, onde ela tem ativos espalhados por todos esses estados, conforme vocês podem ver no mapa, entre Alagoas, Bahia, entre outros, tá? A companhia aí pagou de 12,8 bilhões de dividendos de 2006 a 2023 e entregou um CAPEX, que é investimentos, né, de 9 bilhões aí durante esse período, né, de 2006 ao primeiro TRI de 2021, ou seja, a companhia realizou investimentos bastante audaciosos, eu diria. E como eu já elenquei para vocês, pessoal, as transmissoras elas ganham pela disponibilidade da linha, significa que o risco aí, essas empresas elas estão livres de riscos hidrológicos e ambientais, ou seja, não depende de volume de chuvas, de questões de tarifas, né, de inadimplência, essas empresas estão totalmente livres desses respectivos, no caso, respectivos problemas, né? Então, no caso, essas empresas aqui se encaixam perfeitamente numa carteira aí de previdência, para quem vislumbra aí colher dividendos. Por quê? As transmissoras também abrigam em margens altíssimas, tá? Podemos encontrar margens líquidas aí. O que é a margem líquida para algumas pessoas que têm dificuldade? Margem líquida é o quanto a empresa consegue gerar de lucro líquido sobre a receita. Ou seja, a cada R$ 100 de receita ela gera uma porcentagem. Geralmente as transmissoras como Taesa, Transmissora Paulista, têm margens bastante elevadas. Se a gente pegar, por exemplo, aqui no Investidor 10, pessoal, a Taesa aqui de exemplo, né? Eu só excluo isso aqui. A Taesa de exemplo, por exemplo, se a gente pegar ela aqui como fazer uma análise aqui dos múltiplos da companhia, né? Perceba que em termos de margem a companhia se supera bastante. Aqui tem todos os indicadores que vocês podem visualizar no Investidor 10, né? Ó, veja, altíssimo ROI de 17,20% e a Taesa hoje tem uma margem de 44,57%, tá? Então, uma excelente margem aí, muito bom mesmo. Pegando a Transmissora Paulista, que é uma outra aqui do setor que atua no mesmo segmento de transmissão, vejam a margem de 41%. Então, essas margens altas rentabilizam muito bem os acionistas, tá? E por essas empresas terem essa perenidade envolvida, né, não terem riscos hidrológicos, elas não são cíclicas, elas crescem devagar e vão entregando resultados e dividendos ao longo do tempo. Tanto que se vocês pegarem a média de dividendos dessas empresas, muito boa. A ISA-CETEP aí tem um dividend yield médio de 10% ao longo dos 5 anos. Pegue a Taesa aqui, por exemplo, né,
que vocês podem visualizar também aqui no Investidor 10, a companhia possui uma média aí de dividend yield nos últimos anos de 10,78%. Vejam a sustentabilidade desses dividendos, tá? Fora o retorno que ela entregou, também pela apreciação da cotação, a ação valorizou muito e também a companhia entregou projetos bastante audaciosos, tá? Agora, pessoal, partindo aqui para um setor totalmente distinto de transmissão, vamos pegar aqui a Copel como exemplo, tá? Ela atua, sim, nos três setores, tá? A Copel, ela tem aí como segmentação, né? Geração, transmissão e distribuição. A companhia cita aqui que gera, transmite, distribui e comercializa energia. Portanto, o que domina o monopólio da Copel, no caso, é distribuição de energia. Então, ela tem uma fatia muito grande do portfólio dela atrelada em distribuição, tá? Se vocês olharem aqui, ó, para transmitir e distribuir energia gerada, a companhia conta com 9.685 linhas de quilometragem em linhas de transmissão e 209 mil linhas em distribuição. Então, e o que se encaixa, pessoal, para vocês entenderem melhor, o setor de distribuição. Distribuição de energia nada mais é do que os postes que a gente acaba achando instalado, né? Tanto que se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui para vocês, geração, transmissão e distribuição. Aqui vocês conseguem ter uma imagem muito específica do que são esses setores, tá? Como as empresas ganham dinheiro. Vejam aqui, geração de energia, né? As hidrelétricas que geram energia, depois ela passa por uma subestação elevadora que vem aqui para as transmissoras, né? Que são a Taesa e a Transmissora Paulista, né? Logo em seguida, distribuição são esses postes, né? Que a gente acaba encontrando nas ruas, que abrigam esses fios e no caso, distribui energia para toda a população específica. Esse setor, esse no caso segmento, lamentavelmente abriga riscos um pouco ruins para nós investidores que visamos perenidade, porque depende de questões de reajuste tarifários, né? Questão aí também de alguns cenários de inadimplência, né? Dado de que pode ocorrer catástrofes, né? Uma queda de energia prejudica muito esse setor de distribuição. Então, lamentavelmente, esse setor aqui, por ser um pouco mais cíclico, ele não abriga uma perenidade muito boa, tá? Agora, partindo aqui para o preço, outro pressuposto, né? A AS Brasil, pessoal, que é uma empresa de geração, a AS Brasil e Engie, ambas essas duas atuam na parte de geração de energia, né? Possuem aí complexos bastante grandes em seus portfólios. Podem perceber aí que a AS Brasil é uma geradora de energia 100% renovável que investe há 25 anos no país, possui um portfólio diversificado e tem realizado investimentos muito bons aí no médio e longo prazo. A Engie também, que é uma gigante aqui do setor, possui aí um portfólio também muito grande na parte de geração de energia. Se vocês olharem aqui, a companhia tem uma fatia bem grande na parte de hidrelétrica, 54.057 megawatts, tá? Então a companhia é uma geradora nata, tá? Se vocês olharem aqui no portfólio da empresa, vão encontrar que a Engie possui aí uma fatia muito grande do seu portfólio atrelada em geração de energia. E geração de energia, pessoal, para quem não conhece, possui alguns riscos. Como assim alguns riscos? Lamentavelmente, a questão hidrológica e ambiental, ou seja, o volume de chuvas, né? Se essas companhias acabarem tendo uma queda no volume de chuvas, a água existente irá diminuir, consequentemente, a empresa irá acabar gerando menos energia, né? Vai ter aí uma dificuldade de manter os custos de energia em dia. Então, além dos riscos hidrológicos e ambientais, temos riscos de custos com energia, né? O custo de energia vai acabar diminuindo, essas empresas vai ter uma dificuldade maior, consequentemente, elas têm uma ciclicidade maior nos seus balanços, tá? Por exemplo, pegando a S Brasil aqui no Investidor 10, se vocês olharem o ticker da ação, que é a SB3, né, se vocês podem colocar, a companhia tem pago 0% de dividend yield, tá? Por quê? Porque ela tem passado aí por um cenário difícil e perceba a desvalorização nas ações, né? A companhia já chegou antigamente a AS Tietê a ser cotada nos 15, 17 reais, hoje ela está aí a 10. Então, temos uma queda aí nas ações devido aos resultados ruins que a companhia tem apresentado. Fora a dívida também que está elevada. A companhia sim tem perspectivas de melhora, tá? No caso, essas empresas eu olho mais como oportunidade, né? Tanto de dividendo como ganho de capital, mas já entendo que essas empresas não são sempre que vão manter uma sustentabilidade boa, né? Eu diria que as únicas que restaram
do setor de energia elétrica são as transmissoras. Por quê? Porque elas estão aí livres de todos esses riscos, né? Riscos hidrológicos, ambientais, tarifários, inadimplência. Por quê? Porque basta basicamente instalar um poste, essas empresas vão estar gerando aí, vão estar transmitindo energia, independente de qualquer recessão e crise que passarmos, tá? Tanto que se você pegar aqui a Taesa, ela nunca teve esse baque, né? O mercado nunca chegou a penalizar a empresa, pessoal. Vamos pesquisar aqui, tá? E11, né? Olha só a geração de valor da empresa ao longo do tempo. E você percebe que ela foi crescendo bem devagar, tá? Perceba que a companhia foi se valorizando aqui muito devagarzinho, ó. Teve quedas, mas o investidor pode ter enxergado aí uma oportunidade com essas quedas que têm acontecido. E não é o mercado, ele não reflete totalmente na cotação. Se vocês olharem o balanço da Taesa, né, que é o mais importante de todos, né, a companhia veio crescendo. Olha isso aqui, ó, basicamente 9 bilhões de investimento e a companhia pagou 12,2 bilhões em lucro líquido, tá? Então a companhia veio evoluindo aí ao longo do tempo, sua lucratividade, expandiu seus negócios, consequentemente isso aqui acabou se refletindo nas ações da companhia, tá? Não estou aqui dizendo que geradoras e distribuidoras não sejam boas para um portfólio, porém essas empresas você necessita ter uma cautela um pouco maior, redobrar o cuidado aí com o preço, tá? Você necessita exigir um prêmio de risco um pouco maior. Como assim, pessoal? Se vocês olharem aqui no Investidor 10, né, vocês precisam ter muito cuidado na questão de análise de valuation, por exemplo, empresas geradoras. Porque se você estiver comprando um topo, né, no caso como, por exemplo, a empresa está indo muito bem, há uma perspectiva de cenários hidrológicos ruins, você pode estar amargando grandes prejuízos aí com essas companhias. Então, distribuidoras e geradoras, ao meu ver, não são tão perenes assim quanto as transmissoras. Elas necessitam de um cuidado redobrado do investidor na questão de preço, tá? O que vai determinar se a empresa vai ser um bom investimento, além dos fatores qualitativos, é o preço que você vai estar pagando aí por esse negócio, nessa ação no momento, tá? Já as transmissoras, você pode até se dar o luxo de pagar um pouco mais caro, né? Porque mesmo quem comprou o Taesa aqui no topo, se vocês olharem nos 40, 44 reais, esse acionista aí não teve prejuízo, porque ela continuou pagando dividendos, consequentemente essa queda foi amortizada com os proventos pagos, e ele foi reaplicando ou na mesma empresa e outras empresas e teve retorno satisfatório, né? Então, gosto das transmissoras, percebo que minha carteira hoje é só de transmissoras de energia, Taesa e Transmissão Paulista. Pretendo adicionar uma geradora mais adiante quando o meu portfólio já tiver aí um volume de capital e uma participação maior nas empresas já existentes, tá? Porque o cuidado é redobrado com esse tipo de empresa de distribuição e geração de energia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Citei aí um pouco sobre os setores, né, como geração, transmissão e distribuição, e vim desmitificar aqui como os gurus do mercado acabam citando, né, que essas empresas são mil maravilhas e nem sempre é o que acontece, tá? Você necessita de uma análise criteriosa para decidir qual empresa de energia vai acabar colocando no seu portfólio. E nada se trata de recomendação. Se vocês virem aqui no Investidor 10, né, apenas implementando aqui para vocês e pesquisarem IEE, que é o Índice de Energia Elétrica, ele faz um compilado aí das empresas de energia, né? E perceba que foi um índice que gerou muito valor ao longo dos anos, tá? Deixa eu pegar aqui sem querer abrir uma outra página, né? Percebo aqui, na ótica de 10 anos, olha só o valor que esse índice gerou. Por quê? Porque é um índice que compila as empresas de energia. Basicamente, todas elas no médio e longo prazo geraram valor. Tanto a Copel, tanto a Engie, tanto a própria CPFL Energia. Saber do segmento não vai determinar, não é um fator determinante facultativo para uma empresa ter sucesso no médio e longo prazo. O que vai determinar é o preço que ela está sendo cotada no momento, a gestão que a empresa possui, né? Não é porque eu estou dizendo aqui nesse vídeo que geração e distribuição não são tão atrativos para uma carteira previdenciária que você não vai ter retorno nesse segmento. Pode ter retornos muito altos, né? Mas necessita de um cuidado um pouco mais redobrado ao selecionar essas empresas sem tanta sede ao pote. Bom, vou terminando esse vídeo por aqui. Até um próximo vídeo, pessoal.